estou chegando e estou convidando. Todos são bem-vindos sempre para participar destas palestras que são muito importantes. Como vai o seu dia, a sua noite, né? A sua manhã, né? A sua madrugada, como que vai o dia a dia da sua vida. Eu espero que todos estejam bem, que tenha paz, que tenha harmonia, que tenha bondade, que tenha fidelidade, que tenha mansidão, que tenha os frutos no seu coração, os frutos bons, né? Que todos possam produzir bons frutos e fazer a diferença. Prezados amigos, empresários, caminhoneiros, fretistas e frentista, né, que trabalha também no posto, e os donos de postos, lojas, mercados, devem cada um fazer a diferença. Vamos mudar para melhor a situação do nosso país. Vamos mudar o país. Para mudar o país, para melhorar, né, cada um ter mais prosperidade, tem que começar da nossa mente. Tem que começar dentro do nosso pensamento. Pensar diferente. Pensar e desarmar das armas do mal, né? Como eu sempre tenho falado, né? E produzir frutos da justiça, né? Porque bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, né? Esses são mais prósperos e serão mais prósperos, né? Procure administrar com sabedoria no seu lar, na sua casa. Procure ter um equilíbrio emocional, sentimental, espiritual. Quanta gente que não tem controle emocional, não tem controle sentimental, não tem equilíbrio na sua casa, né? Não tem controle nas situações financeiras, né? Muitas vezes ficam endividados, né? Entram em dívidas, entram muitas vezes em armadilhas, né? Então deve sim ter controle. Nunca fazer mais do que alcança, né? A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance e evitar as dívidas, né? A gente vê que a situação aqui no Brasil, né, em que muitas empresas já foram para o Paraguai, né? Porque ali há mais facilidade, né, para os empresários ali no Paraguai, né? E vemos, né, com tudo isso, né, essas crises que existem, né, em muitos lugares, empresas fechando, né, lojas fechando e assim por diante. Muitas lojas, muitas empresas fechando, né? A crise procurando chegar até as famílias, né, para se endividar, né? Evite a endividamento. O endividamento deve ser evitado. Se você, se o senhor, se a senhora, se o estudante, se a dona de casa, se o caminhoneiro não tem condição, não tem fonte de renda,
para poder cobrir, né, muitas vezes a dívidas. Não faça a dívida. Em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos que muitas vezes até a política do governo caminha para trás. A política, muitas vezes, de um país está em retrocesso, mais retrocesso, em que as pessoas estão, muitas vezes, até assustado, né, com os preços das coisas, as coisas que vão subindo, né, o poder de compra que vai diminuindo. Então, é hora de ter cautela. Não gaste dinheiro à toa. Procure poupar o dinheiro e gastar nas coisas mais necessárias, que é a cesta básica do trabalhador, a cesta básica da dona de casa, a cesta básica do estudante. Não gaste à toa. Não gaste em coisas que não há necessidade, que não há urgência, que não há uma coisa que precisa, né? Mas principalmente procure gastar na sua alimentação necessária. Porque quando há crise, quando há momento em que tudo está subindo, as coisas estão subindo, o poder de compra diminuindo, seja qualquer país, seja o Brasil, seja qualquer país. Em momentos que no Brasil muitas empresas já foram para o Paraguai, porque a gente sabe que a política do Paraguai facilita para o empreendedor, para o microempreendedor, para o empresário, facilita devido baixos impostos, né? Que é muito menos, né? Enquanto o Brasil é campeão em impostos, taxas, sobretaxas, né? E outras coisas mais, né? Mas o Paraguai, ele está apoiando quem trabalha, quem estuda, quem quer abrir uma empresa, uma loja. Então, isso é muito importante. Então, procure ter cautela, senão, o que acontece? Se vocês, senhor, senhoras, trabalhadores, empresários, advogados, né, fisioterapeuta, terapeuta, né, médicos, nutricionistas e funcionários públicos, procure ter cautela. Procure ter cautela para não se endividar. Porque muitas vezes as dívidas podem atingir até a família, né? Eu falo muito sobre os casais, eu já falei sobre os casais na palestra passada, né? Mas tem que ter cuidado, porque uma família pode se endividar. Por exemplo, vou fazer uma comparação. O filho, ou a filha, ou a nora, ou o genro, seja quem for, ele pode se endividar. Então, o que acontece? Ele vai direto, muitas vezes, perto do sogro, ele vai querer que o sogro dê um apoio, empresta dinheiro para ele. Ou então, é o filho que está endividando-se, aí vai atrás da mãe, né, da avó, do irmão, do primo, né? Para poder pagar a dívida, ele vai querer emprestar, né? Para poder cobrir a dívida e acaba ficando sem pagar, né?
Ele empresta, ele paga, ele cobre uma dívida, mas fica devendo para o primo, para o pai, para a mãe, né? Aí deixa a mãe endividada, se é aposentada, coitado, ela vai ter que tirar o dinheirinho dela, né? Começar a emprestar dinheiro para o filho ou para o neto, né? Aí começa a destruir também as finanças do aposentado, a finança do pai, da mãe, do primo, do tio. Por quê? Porque isso não leva à vitória. Emprestado um para poder pagar o outro, isso não vai resolver. Eu já disse isso daí, que se a pessoa não tem fonte de renda, nenhuma fonte, não tem como ele fazer grandes dívidas e pagar. Agora, quando ele tem uma fonte de renda que ele consegue tirar daquela fonte, é como uma mina de água, a mesma coisa. É a mesma coisa como uma mina, uma fonte de água, né? Hoje existem muitas águas, né? Muitas minas que eles tiram água e aquela água eles embalam, eles vendem, né? É uma fonte também de dinheiro também. É claro, uma fonte de dinheiro. Agora, uma pessoa não tem nenhuma fonte, presta dinheiro de uma pessoa da família para cobrir o cartão que está estourando, né? Porque a pessoa pega um cartão, ele acha que vai dar tudo certo, mas de repente ele começa a dar problema e ele não tem dinheiro, aí o cartão bloqueia, aí começa a dar aquele problema, aí começa como eu sempre falei, né? Eu falei no outro vídeo sobre bola de neve, né? Ou bola, ou bolha, o importante é a pessoa se livrar disso, né? Bolha ou bolha, qualquer coisa, né? Porque vira mesmo uma bola de neve, né? E as pessoas não conseguem pagar. E quem que vai cair? A avó que é aposentada, ou a mãe que é aposentada, que vai ter que ajudar a cobrir, né? Do seu neto, né? As dívidas do seu neto e vai dar prejuízo, porque vai ficar sempre endividando, porque as pessoas não se endividam uma vez. Ele não só toma, ele não só toma emprestado, mas também empresta. Isso não é a maneira de viver, né? Não é bom essas coisas, viver emprestando, tomando emprestado, né? Então está aí, mas eu quero falar em outros assuntos, né? Eu quero chamar a atenção do pessoal de Bauru, pessoal de Bauru, vamos acordar, vamos pensar diferente, vamos mudar a cidade de Bauru, o pessoal de Bauru, vamos mudar nosso modo de pensar. Vamos fazer a diferença para que o nosso país, não somente Bauru, possa haver menos impostos, menos taxas e possa agilizar quem trabalha, né, nas empresas, os fretistas, os que faz fretes, né, os que carrega carga, né, os caminhoneiros. Vamos agilizar em todos os sentidos, né? Em todas as profissões, vamos agilizar também na área pública também, na prefeitura, né? Em todos os setores, né? No Congresso, Senado, Câmara, vamos fazer a diferença para sair e não ficar no atoleiro, né? Não sei se as pessoas sabem o que é atoleiro, né? Atoleiro ou aonde as pessoas pisam ali, né, e começa a afundar, né? Vamos sair do atoleiro da
inadimplência, não sejamos inadimplente, né? Vamos sair do atoleiro da dívida, do atoleiro da crise, né? Na família. Vamos fazer de tudo, porque vivemos situações de crises, então vamos preservar a família, né? Pessoal de Bauru, pessoal que mora ali no sítio, né? E todos, né? Até da parentela, né? Parentela da gente também, né? Minha parentela, né? Pessoal lá, Irmandade, né? E outros, vamos procurar tomar cuidado na crise. Nunca gaste mais do que ganha. Vamos tomar cuidado e guardar o nosso dinheiro ou poupar o dinheiro e só gastar no que é necessário. Agora, aqueles que têm sítio, procure fazer hortas ali no sítio, ali, tudo isso é bom. Ter uma horta, né? Hoje tem horta até feito de garrafa PET hoje, né? Eles fazem um sistema em que usa as garrafas PET, em que pode produzir até coisas da horta, né? Hortaliças, né? Então, procure plantar frutas, né? Plantar banana, abacate, né? Plantar todos os tipos de frutas, né? Ameixa, maçã. Hoje tem a maçã do calor, né? A maçã do calor é bom, né? A maçã tem a maçã que produz em lugares quentes, né? E outras plantas, né? São diversas as plantas que pode plantar no sítio. Mesmo que o sítio ou a chácara que seja pequena, procure plantar para o seu uso pessoal, comer frutas. Vamos procurar fazer alguma diferença, alguma ou muitas diferenças, né? Para que o dinheiro seja mais poupado, né? Plante árvores que dê frutos e árvores que dê fruto rapidamente, né? Aquelas mudas de frutas que dá rapidamente, que não demora aí 5, 6 anos, mas que dá rápido, né? Jaboticaba, né? Tamarino, laranja, limão. Tem que ter alguma coisa ao redor do seu sítio e também na sua chácara. Isso é importante, né? Se já que tem o sítio, muitas coisas não precisam ser comprado no mercado. Compra no mercado o mais necessário, que é o arroz, o feijão, né? Então procure aproveitar, né, esses pedaços de terra, pedaços de chão, ou até mesmo no teu quintal, né? Se tem um quintal grande, pode plantar sim alguns pés de frutas, aqueles frutas das frutas que não crescem muito, né? Aquelas frutas que produz rápido e que não cresce uma árvore muito grande. É claro, se for uma árvore muito grande, aí não tem como, né? Aí não tem como. Tem que ser aquelas árvores, aquelas mudas de canteiro, né? De pessoas que sabem mexer com canteiros e que mexem e que vendem mudas preparadas que dá até no vaso, né? Tem as mudas que dá até no vaso, né? Então vamos procurar fazer a diferença. Não gaste dinheiro à toa. Sabe por quê? Porque futuramente você, eu, né, o jovem e até a criança que pode aprender também. A criança precisa aprender, dar valor à moeda e tá aprender educação financeira também. A criança, o jovem, aqueles que são casados, a educação financeira é muito importante em todas as áreas.
em todos os sentidos, em todos os setores. Na igreja precisa aprender educação financeira e assim por diante. Na empresa, aprender educação financeira, na escola e também dentro da sua casa também. Tudo isso é importante, né? Aprender educação financeira, porque para é, é de suma importância, né? É de suma importância a gente poupar e economizar as coisas e gastar só naquilo que é necessário, né? Porque futuramente as pessoas podem precisar de dinheiro e se gastar à toa, chega lá na frente não tem dinheiro para as necessidades, aquilo que é mais necessário para a sua vida diária, né? Eu quero falar outros assuntos, vamos ver aqui. Tem muitos assuntos que a gente podia falar aqui. Vamos ver. Dietas. Eu quero falar um pouco sobre dietas. Dietas tem bastante, né? É muito importante, principalmente essa obesidade. Tem muita gente sofrendo obesidade, muita gordura, pessoas que comem muito carboidrato, muito lanche demais e toma muito refrigerante também pode engordar demais, né? Então é muito importante as pessoas de todas as idades, manter o peso, né? Nunca é, comer em excesso, ou seja, comer muito carboidrato. E pessoas que formam a barriga, né? Ou seja, ele come muito, ou seja, toma muito bebidas açucaradas, come muito lanche e começa a ficar com barriga grande, né? Então, as pessoas, eu já tenho falado sobre isso, né? Mas a gente continua falando, né? Então, pode sim, as pessoas podem ter o peso equilibrado, né? Sem passar fome, né? Não precisa as pessoas passar fome, fazer aquele jejum prolongado, de maneira nenhuma, né? Então está aí, né? A gente tem que procurar ter uma alimentação saudável. Eu estou meio com um, coçando a garganta, mas já está tudo certo, né? Na hora de gravar assim, a gente não pode ter problema com a garganta, né? Que senão atrapalha, né? Na hora de fazer a palestra. Então, mastigar bem, devagar, né? Isso também vai influir também na alimentação, com certeza, né? E tem sim que evitar muitas coisas calóricas, né? Comer alimentos saudáveis, beber bastante água, tudo isso é importante, né? Beber bastante água também ajuda. Tomar chás, né? Praticar exercício físico, tudo isso ajuda. Comer proteínas magras. As pessoas precisam comer coisas que tenham muita proteína, né? As proteínas, como eu já tenho falado, tofu, ovos de galinha caipira, feijão, frango, né? Isso ajuda, né? É claro, tem que ser moderado também. É claro que se as pessoas ficar comendo repetido, né? Em vez de comer um prato, comer dois, três pratos, aí vai engordar mesmo, né?
Evitar alimentos processados, né? Tudo que é embutido, né? Tudo que é recheado, né? Bolos e outras coisas, pães recheados, todas essas coisas ultraprocessado, né? Que são processados, coisas que são ricas em açúcar também, muita caloria, dificulta a perda de peso. Então não há necessidade das pessoas ficar preocupado, mas procurar ter uma alimentação adequada para não engordar demais, né? Principalmente as crianças e também os adultos, é claro, né? Porque tem gente que é de avançada idade, ele é gordo, né? Mas uma alimentação balanceada vai melhorar. Comer fibras, né? Fibras é muito importante. É maçã, alface, abóbora, tomate, tudo isso, né? Uma salada ajuda as pessoas a emagrecer, né? Fazer uma dieta de baixo carboidrato, né? É muito importante, né? Vai ajudar com certeza. Fazer uma dieta de baixa caloria, né? Carboidrato, né? Que é o lanche, né? Que é massas, né? Muita massa. Não é muito bom, não é bom, com certeza, né? E comer gorduras, proteínas, gordura saudável, fibra, evitar ficar com muita fome também, né? Porque as pessoas tá com muita fome, quando come, come demais, né? Então, não pode ficar muito tempo com fome, né? É comum aumentar também a vontade de comer alimentos ricos em caloria, como sorvete, salgadinho, refrigerante, frituras, atrapalhando o emagrecimento, né? Então tem que deixar tudo isso, né? Esses sorvetes que é vendido, que é sorvete industrializado, eu sempre falo que não é recomendado, né? Porque tem muita gordura, muita coisa no meio, né? E esse salgadinho, refrigerante, né? Pastel, lanche, hambúrguer. Então, isso daí, para quem quer perder a barriga, para quem quer diminuir, por exemplo, a gordura, o peso, não é indicado, né? Não é recomendado. Diminuir a porção de alimentos, né? É claro, né? Tem que ter uma alimentação balanceada e não em excesso, né? Importante consumir pelo menos 5 porções de frutas e verdura por dia. Isso é muito importante, né? O excesso de porção de alimentos favorece o ganho de peso, né? Inclusive o arroz, feijão, macarrão, isso daí faz aumentar o peso, né? E então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é importante consumir pelo menos 5 porções, como eu tenho falado, né? De frutas e verduras por dia. Menos de 30% das calorias em forma de gorduras, menos de 10 na forma de açúcares, né? Isso é importante, né? Diminuir também a bebida açucarada, também, né? Bebidas gaseificadas, suco industrializado e outras bebidas açucaradas, né? É uma das estratégias, né? Estratégia mais eficaz para perder peso e dormir de 7 a 9 horas, né? 7 a 9 horas, né? E dormir na hora certa, né?
durma entre 7 a 9 horas por noite, ajuda também a emagrecer e perder a barriga. Porque durante o sono acontece a regulação da grelina e da leptina, hormônios que controlam a fome e a saciedade. Dormir pouco aumenta o apetite e o consumo de caloria no dia seguinte. Então tem que dormir mais, que isso daí é muito importante. E diminuir o consumo de bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Deve diminuir o consumo, né? Vinho, cerveja, destilado, né? Tudo isso deve diminuir para emagrecer, para diminuir, né, e desaparecer a barriga, né? Então, já que essas bebidas possuem muita caloria e pouco valor nutricional, o que dificulta o déficit calórico, né? Então, está aí, né? Fazer um diário alimentar, né? Isso é importante, né? Fazer um diário alimentar. Tudo que se come ao longo do dia é uma boa estratégia para emagrecer e perder a barriga, né? Consultar, né, um terapeuta, tudo isso é bom, consultar um terapeuta, né? E ele também vai indicar aquilo que é melhor. Agora, existe várias dietas, por exemplo, dieta cetogênica, o que é, como funciona, né? A gente vai falar um pouco. A dieta cetogênica ou dieta keto, né? É caracterizado pela eliminação de quase todos os alimentos com carboidrato, como, por exemplo, o arroz, o pão, né? E o aumento do consumo de alimento rico em gorduras e proteínas na alimentação. Essa é a dieta cetogênica, né? Esse tipo de dieta pode ajudar a emagrecer no tratamento da epilepsia e da síndrome dos ovários policísticos, porque tem um efeito anticonvulsivo, sacietogênico, além de equilibrar os níveis de glicose e hormônios no sangue, né? A dieta cetogênica é muito importante, né? É muito importante fazer uma dieta cetogênica, né? A dieta cetogênica é muito importante, né? Reduzir, né, a quantidade de carboidrato, né? Por exemplo, a alimentação deve ser indicado entre 20 a 50 gramas por dia, né? As alimentação, né? Reduzir a quantidade de carboidrato na alimentação, sendo indicado de 20 a 50 por dia, né? Então, a dieta cetogênica tem que ser alimento rico em gorduras, como o abacate, o azeite de oliva, né? Quantidade de proteínas se corresponde até 20% da alimentação diária. Tudo isso é importante na dieta. Então, na dieta cetogênica, por exemplo, carnes devem ser incluído como carne de peru, frango, carne bovina, carne de porco, ovos de galinha, peixe e frutos do mar, especialmente os peixes gordos, como salmão, sardinha, truta, lula, camarão,
Tudo isso pode ser indicado, pode ser recomendado, pode usar na dieta cetogênica, né? Isso é muito importante, né? Vegetais com pouco carboidrato, como espinafre, alface, brócolis, cebola, agrião, pepino, abobrinha, couve-flor, tomate, espargos, chicória, couve de Bruxelas, né? E assim pak choi, pimentão, brotos de bambu, alfafa. Isso são bons, né? E os frutos como baixo teor de carboidrato, né? Também deve incluir na lista, né, de alimento, como mirtilho, morango, framboesa, cereja, coco, abacate, né? Tudo isso pode estar influídos, né? Pode estar influído no meio, né? Então, os alimentos que são permitidos. Então, esses são os alimentos que são permitidos, né? Como eu tenho falado, né? Eu tenho indicado, né? É muito importante. E óleos, gorduras boa, óleo de azeite de oliva, azeite de abacate, né? E assim por diante, tem vários azeites, né? Azeite de coco também, tem os azeites diversos, são inúmeros de azeite, né? Diferentes, né? Óleo de dendê, né? Por exemplo, de abacate eu já tenho falado, né? Manteiga pura, creme de leite, oleaginosa também, como amendoim, avelã, castanha do Pará, amêndoas, manteigas, ou seja, manteiga de amendoim, né? Caju, amêndoa, tudo isso, né? Sementes como linhaça, chia, gergelim, girassol, azeitonas, laticínio como iogurte natural, sem açúcar, creme de leite, queijo, orlê, né? Parmesão, feta, cheddar, né? Suíço, mozzarella, né? Queijo azul, temperos como, por exemplo, pimenta, orégano, curry, salsa, bebida como café, chia, água. Então, tudo isso são muito bom para as pessoas, né? E os alimentos que devem ser evitados é a farinha branca, por exemplo, né? Os cereais como milho, aveia, amido de milho, tem amido de milho também, que tem muito amido, farinha de trigo, pão, né? Bolachas, arroz, macarrão, né? Tem que ser evitado leguminosa com feijão, grão de bico, lentilha, soja. Então, principalmente o macarrão, eu acredito que não pode comer, por exemplo, o arroz. O arroz pode comer, mas tem que ser moderado, né? Embora que nessa dieta é retirado, né, o arroz, o macarrão, a bolacha, né, tudo isso porque engorda, né? Então tem muita coisa que pode diminuir, né? E tudo que tem açúcar, bolo, biscoito, recheado, chocolate, bala, sorvete, tortas, pudim, tudo isso tem que ser tirado. Açúcar branco, mascavo, demerária, mel, tudo isso tem que ser
na dieta tem que ser tirado, né? Bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, gin, rum, cidra. Tudo isso tem que ser posto de lado, né? E o cardápio da dieta cetogênica é muito fácil, né? Por exemplo, no café da manhã, no dia primeiro, ovos fritos com manteiga mais queijo mussarela. Aí, por exemplo, no segundo dia pode ser omelete com tomate, mais um copo de suco de morango. Aí no terceiro dia, vitamina de abacate com iogurte natural, meia colher de sopa de chia e assim por diante. Aí o lanche da manhã pode ser amêndoa mais 3 fatias de abacate. Aí no outro dia, né? No outro dia também, aí pode ser. Porque eu falei primeiro, segundo, terceiro. Aí depois vem o lanche, aí no outro dia também vitamina de morango, com leite de coco, mais 5 nozes, e assim por diante, vai mudando, né? Aí chega no outro dia, no outro terceiro dia, a framboesa, mais uma colher de passa de amêndoa, e vai mudando, né? O almoço, por exemplo, o almoço pode ser acompanhado de um prato de aspargo, mais abacate, mais o azeite, né? E assim por diante. Assim vai mudando, né? Vai mudando, vai atualizando, vai inventando coisas que importantes, vai mudando, né? A alimentação e assim vai indo, né? Assim vai indo, né? Aí também, mais para frente, salada de legume com alface, cebola e frango grelhado, né? Mais 5 castanhas de caju, mais azeite de oliva. E vai mudando, né? Aí na outra vez, o lanche da tarde pode ser 10 castanhas de caju, mais 10 morangos. Aí já chega no outro dia, pode ser ovos fritos na manteiga, mais queijo de coalho. E vai inventando, vai mudando, né? Desde que seja de baixa caloria, você vai inventando, vai mudando. Agora tem a dieta carnívora também, existe uma dieta carnívora. Embora que a carne está lá em cima, né? A gente sabe que nos governos passados, ou seja, nos anos passados, a gente comprava carne bem a preço, né? Mais em conta, né? A picanha estava mais em conta, mas hoje a carne subiu e está lá em cima, né? Tá bem alto o preço, né? Mas a dieta carnívora existe, pode fazer, né? A dieta carnívora, eu quero explicar, né? É baseado no consumo exclusivo de carne bovina, não é só carne bovina. A carne de porco, bovina, de porco, de frango, ovos, peixe, aves, além dos laticínios, como gordura, como manteiga, manteiga pura, né? Manteiga aqui, né? Queijos amarelos, né? Então, a dieta carnívora, ela pode ajudar, sim, a emagrecer, pode controlar os níveis de açúcar no sangue, promover o ganho da massa muscular, pode ser rico em proteína e não conter carboidratos, né? Então, tem muita proteína na carne, pode fazer, só que não pode ficar sempre só comendo carne, tem que comer depois que passou a dieta. Aí, depois que terminou a dieta, né, a dieta carnívora, também
pode começar a comer frutas, hortaliças, porque as frutas e hortaliças tem muita coisa que a carne não tem, né? Então, não é só carne que as pessoas têm que comer. É que nem o caso, né, daquele que não comia, ele não comia carne, né, só comia vegetal e o médico mandou ele comer carne, né? Mas não é só carne, né? Tem que comer o vegetal também, né? O vegetal tem muitos nutrientes, minerais, vitaminas, antioxidantes, né? Então tem que comer também os frutos da horta, né? Os frutos do pomar, né? E também carne, mas não é só carne, não pode viver só carne. E a gente sabe do preço também, né? O preço tá lá em cima, né? Tem que comer as coisas mais baratas, né? Também, né? Mas não é por causa disso, é que o que tem na horta tem muitos nutrientes, né? Isso também é importante, né? Não é só por questão de preço, não é só isso, né? Então, a dieta carnívora é muito importante, sim. Os alimentos indicados na dieta carnívora, eu já tenho falado que são carne de boi, carne de porco, carne de carneiro, carne de frango, carne de peru, carne de pato, peixes, frutos do mar, né? Também pode comer ovos, alguns laticínios como manteiga, queijo, gordo e água, né? Isso é importante, né? A água não pode faltar, né? Alimentos que devem ser evitados na dieta carnívora, por exemplo, já é outro sistema. Frutas, nada disso pode comer. Na dieta carnívora, frutas como maçã, pera, laranja, mamão, melancia, goiaba, uva, isso daí deve ser evitado. Vegetais como alface, tomate, agrião, abóbora, cenoura, vagem, abobrinha. Por exemplo, cereais como arroz, pão, macarrão, milho e aveia deve ser evitado. Leguminosos como feijão, grão de bico, lentilha, soja. Sementes como chia, semente de abóbora, girassol, linhaça. Tubérculos como batata, aipim, batata doce, inhame, cará, batata baroa, né? Batata baroa, né? Então deve ser evitado doces, sorvetes, bolo, geleia, balas, doce de compotas, também. Tudo isso deve ser evitado numa dieta carnívora. Eu estou falando da dieta carnívora. Agora, se for a dieta cetogênica, que eu tenho falado, né? A dieta cetogênica, aí é outro sistema. A dieta cetogênica é outro sistema, é outra dieta que é muito bom, sim, outras dietas que é importante, né? Mas é outro sistema. E a dieta low carb? A dieta low carb também tem cardápio, receita, muito importante, né? A dieta low carb é um estilo de alimentação onde se diminui, por exemplo, a ingestão de alimentos ricos em carboidrato também. Então, a dieta low carb também diminui carboidrato, como pão, macarrão, tapioca. Nem pensar, né? Nem pensar da tapioca. E nem pensar no macarrão. Esse aumenta o consumo de proteínas. Aí também tem que se aumentar o consumo de proteína, gorduras boas, que são provenientes do azeite, nozes, abacate, né? Tudo isso é importante, né? Porque para emagrecer tem que ingerir muita proteína, né? É muito importante, né? O que
torna essa dieta uma opção muito saudável para emagrecer, uma introdução mais vegetal, pobres em carboidrato. Isso é muito importante, que é rico em fibra, chuchu, espinafre, abobrinha, né? Alimentos ricos em proteínas, como, por exemplo, peixes, ovos, né? Ovo de codorna, ovos de galinha caipira, carnes magras, tudo isso é muito importante, né? Então, a dieta low carb é importante sim, né? Por exemplo, a dieta low carb, os benefícios, por exemplo, é controlar a fome, pois o aumento no consumo de proteína, fibras e gorduras promove a saciedade por mais tempo, né? Diminuir o nível de colesterol e triglicéridos no sangue. Isso são os benefícios, né? Controla mais a fome, diminui o nível de gorduras, né? Triglicérido no sangue, gordura ruim, não é o colesterol. O colesterol para nós é amigo, né? É a gordura ruim, né? Isso vai ajudar, né? Diminui os níveis de gordura ruim, triglicérido no sangue, né? Isso é importante. E ajuda também no controle do diabetes, né? Porque regula os níveis de açúcar no sangue. Então, o benefício da dieta low carb ou dieta. Dieta low carb mesmo, né? Não, não é low carb. É low carb. Dieta low carb. Low carb, né? É isso aí, né? Não, é porque, sabe qual é o problema? Eu procuro ver se eu não estou falando errado, mas é isso daí, é o assunto que a gente está comentando, é esse mesmo. É esse assunto aí. Então, tem vários benefícios que eu tenho falado, né? Que é muito importante, né? Os benefícios são muitos, com certeza, né? Em que as pessoas vão ter mais saúde, né? Porque as pessoas muito gordas, elas podem ter muito problema, né? Ter muito problema, né? Então, é importante as pessoas se cuidar, né? Se cuidar para que tenha mais saúde, seja mais saudável. E com certeza as pessoas vão viver melhor, vão respirar melhor, porque os benefícios é muito, né? São muitos os benefícios e as pessoas não vai sentir muita canseira, né? Porque uma pessoa que é muito gordo, ele sente muita canseira, não é verdade? Ele sente muita canseira, por quê? Porque devido à gordura, né? Devido ser muito gorda, né? Muito gordo demais, então aí vai dar problema, né? Receita low carb. Vamos ver as receitas low carb. Macarrão de abobrinha, né? Hoje tem até a maquininha, hoje tem um tipo de uma ferramenta, acho que é uma maquininha que faz o macarrão em casa, né? Então pode fazer, hoje pode comprar, né? Ali no Mercado Livre, em outros lugares ali, né? Na Shopee, né? Acho que pode comprar também. Tem uma maquininha que você faz, você ou a dona de casa, a senhora, o senhor, pode fazer o macarrão em casa com aquele, tipo de uma maquininha de fazer macarrão, né? Macarrão de abobrinha, né? Uma porção de 100 gramas desse macarrão tem cerca de 59 de caloria, 1,1 grama de proteína, 5 gramas de gordura e 3 gramas de carboidrato. E é fácil, né, os ingredientes, né? Muito fácil. Pode usar uma abobrinha pequena, cortadas em fitas fininhas,
uma colher de chá de óleo de coco ou azeite, né? Sal marinho, pimenta do reino a gosto, né? Então, tudo isso, né, é importante, né? Fatiar a abobrinha, fatiar, né? E fazer o formato de macarrão, tipo